Salve, salve, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos aí para as notícias agora pela tarde. Vamos falar aí sobre o problema do Vasco por conta do coronavírus, pessoal. O Vasco pode ter grande prejuízo aí na receita e no futebol brasileiro, juntando mais de 100 clubes, tem um prejuízo de mais de R$1 bilhão, pessoal. Também vamos falar sobre um ex-jogador do Santos que diz que quase fechou com o Vasco e também o Dorival Júnior. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, só clicar aqui no inscreva-se, dá a força aí pro nosso canal continuar crescendo. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco pode ter um grande prejuízo aí por conta da parada pelo coronavírus. O Vasco que pode perder muitos sócios torcedores, essa seria a maior preocupação do Vasco no momento, porque o sócio torcedor vai vencer aquela campanha que o Vasco fez, aquela promoção agora em maio, aquela promoção do Black Friday, e muitos torcedores provavelmente não deverão renovar. O Vasco, que possui hoje cerca de 185 mil sócios, pode ter aí uma debandada e isso preocupa demais a diretoria do Vasco. O sócio torcedor gera ao Vasco quase 60 milhões de reais. O Vasco teme muito por perder essa renda aí para o restante da temporada. Vale aí a gente ressaltar sempre para você ser sócio do Vasco, continuar sendo sócio do Vasco, mesmo nessa crise. Para aqueles que puderem, tem condições aí de bancar, de se manter sócio do Vasco, continue aí, porque nosso clube vai precisar demais da sua ajuda. Todos nós continuarmos aí, aqueles que são sócios, continuar e também aumentar esse número aí de sócios. Agora nessa pandemia é muito difícil que esse número aumente, provavelmente vai acontecer sim do Vasco perder muitos sócios. Tomara que as coisas voltem logo ao normal, que voltem até os jogos, porque o Vasco pode ter vários problemas por conta de perca de patrocínio, perca aí de receita de jogos, né, pessoal, da televisão. Também perca aí de público, né? Receita do público que vai no estádio, que eu acho que não deve ter público nessa temporada. Vamos torcer para que isso passe logo e que volte normalmente, senão o Vasco vai sofrer demais, pessoal. Bom, pessoal, o atacante Zé Love deu uma entrevista falando que quase fechou com o Vasco. Jogador que passou pelo Santos, foi campeão da Libertadores, também rodou o Brasil e atualmente está com 33 anos jogando no Brasiliense. O jogador teve uma passagem pelo Genoa da Itália e também no Siena. Quando ele estava no Genoa, recém-contratado, ele teve uma vontade de voltar para o Brasil e estava praticamente acertado com o Vasco. O jogador disse que fez exames médicos e só faltava ser anunciado em 2013. Já estava certo que ia ser jogador do Vasco, vários meios de comunicações anunciaram que ele era jogador do Vasco. O Genoa pediu a sua volta. O Vasco na época ia contratar ele aí por empréstimo. O jogador voltou à Itália e foi emprestado ao Siena. Depois disso, o jogador não vestiu mais a camisa do Vasco. Ele disse que lamenta demais não ter vestido a gloriosa camisa do Vasco, que era um sonho para ele jogar no Vasco. Depois disso, o jogador nunca mais foi cogitado a voltar para o Vasco. Jogou no Coritiba, jogou no Vitória, jogou em vários clubes do Brasil. E aí, torcedor, será que teria sido bom ter o Zé Love no Vasco? Ia ser aquela dupla de ataques. Em 2013, o ano que o Vasco foi rebaixado, a dupla de ataque seria Zé Love e André Balada. Eita, meus amigos. Bom, nessa semana o técnico Dorival Júnior deu uma entrevista e falando sobre o seu acerto com o Vasco lá em 2009. O treinador que foi contratado para assumir o Vasco na Série B revelou aí que teve uma proposta do Santos quando ele já estava fechado com o Vasco. O presidente do Santos na época prometeu ao Dorival que se ele deixasse de fechar com o Vasco, ele largasse o Vasco, fosse para o Santos, ele ia receber 2 vezes mais do que o Vasco estava pagando a ele e também ia dar um elenco aí cheio de estrelas. O Dorival Júnior, que na época recusou totalmente essa proposta do Santos, continuou no Vasco e disse para o presidente do Santos que ele não gostaria de fazer isso caso fosse ao contrário, né? Ele acertado com o Santos, o Vasco chegasse lá e falar para ele 2 salários aí, vem treinar nosso Vascão. Ele disse que é homem e continuou aí no Vasco e o resultado a gente sabe, né? O Vasco foi campeão da Série B, o Dorival fez um bom trabalho, mas logo após isso ele foi para o Santos, realmente ele foi para o Santos em 2010 e voltou ao Vasco em 2013, num ano terrível para o Vasco foi rebaixado e muito isso por culpa do Dorival Júnior, que não conseguiu fazer aquele time jogar até então, naquele momento. E também no mesmo ano ele teve a proeza de rebaixar o Fluminense. Portanto, Dorival Júnior rebaixou o Vasco e o Fluminense em 2013. Somente o Vasco jogou a Série B naquele outro ano e a gente sabe o resto que aconteceu com o Fluminense. O Fluminense não caiu por causa da Portuguesa, né, pessoal? Aquela história toda que a gente sabe, né, do advogado.
Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo aí sobre a perca de dinheiro aí do Vasco, que vai perder muitos milhões com o problema aí do coronavírus. Também fala sobre o Zé Love, se você imaginaria que o Zé Love ia ser jogador do Vasco, se você gostaria que ele tivesse sido jogador do Vasco. Eu acho que muito difícil que alguém gostaria. Também falei sobre o Dorival fazendo aí um bom papel na época que ele assumiu o Vasco em 2009. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos.